Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, na segunda-feira nós vimos que em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo nos mostra o amor como um dom. Ele diz que o amor é o dom supremo. Aqui em Romanos capítulo 12, os versos de 9 a 21, o apóstolo Paulo nos mostra que o amor é o caminho a ser seguido. Ele começa assim nos versos de 9 a 13. O amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Note que o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer o seguinte: ame as pessoas sem fingimento. O amor, ele deve ser sincero. Não é difícil amar fingidamente, só que quem ama fingidamente não consegue amar por muito tempo. A falsidade, o fingimento, ele dura pouco, mas é possível. Aqueles tradicionais 3 beijinhos cerimoniais, é comum poder dar aqueles beijinhos, mas eles não perduram. Por isso, ame as pessoas sem fingimento. Olha, o cristão, ele deve ter um espírito crítico, discernindo entre o bem e o mal. Ao discernir entre o bem e o mal, ele deve se apegar ao bem e afastar-se do mal. Paulo diz ainda: amem-se uns aos outros, ame os seus irmãos e honre-os mais do que a si mesmo. Não é muito difícil honrar a gente mais do que os outros. Aliás, o nosso ego sempre acha que nós somos dignos de toda a honra e os outros são apenas detalhes. Mas isso não é a verdade, isso não é a realidade na vida cristã. Paulo diz ainda: sejam comprometidos, tenham zelo, sejam fervorosos de fé e sirvam ao Senhor. Sejam zelosos. O zelo é sinônimo de dedicação, de comprometimento. E Paulo está dizendo: olha, sejam comprometidos, sejam fervorosos e, acima de tudo, sejam servos do Senhor. E aí Paulo diz mais, olha só o que ele diz. É interessante, né? O verso 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Paciência, tribulação, oração. Paciência, precisamos ser pacientes, precisamos ter esperança. Essa esperança de vida eterna, essa esperança na glória por vir, essa esperança nos fortalece durante a tribulação. E na tribulação nós devemos ser pacientes, porque ela acontece, ela vem para mim, vem para você e vem para todos. E devemos ser perseverantes na oração. Jesus nos ensina a orar sem cessar, e por isso essa perseverança. E Paulo conclui o verso 13, ainda nos dizendo: seja um bom mordomo de Cristo. O que temos, nós recebemos dele. Nós não temos nada que seja unicamente nosso. Tudo que temos, nós recebemos dele. Por isso, nós devemos compartilhar com os outros e abençoar a vida dos outros, porque nós somos abençoados por Deus. Nos versos de 14 a 16, Paulo continua: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Paulo, ele nos mostra como nós devemos agir com relação àquelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas que querem o nosso mal. Primeiro, abençoe sempre. Nós não temos o direito de não abençoar porque a pessoa nos persegue. Segundo, sejam empáticos. Chore com os que choram e alegre-se com os que se alegram. Eu sempre tenho dito, eu acredito, que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Quando você chora com os que choram, você está melhor do que eles. Quando você tem que alegrar com os que se alegram, muitas vezes
eles estão numa situação melhor do que a sua. E Paulo faz questão de dizer também: sejam humildes, sejam humildes. Ou seja, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Algumas pessoas, eles acreditam que eles têm que andar sempre com gente melhor do que eles. Se todo mundo quer andar com gente melhor do que a si mesmo, você vai ficar só, porque os que são melhores que você não vão querer andar com você. Por isso, associe-se com eles, né? E o apóstolo Paulo, ele termina dizendo: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Eu estava pensando o que eu poderia dizer, mas eu acho que a melhor frase é: não seja babaca. Não seja babaca. Seja uma pessoa humilde, dedicada, entenda os outros. E que Deus te abençoe. Amanhã renascerá com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, uma boa noite. Fiquem em paz.